Começar de Novo é uma telenovela brasileira produzida e exibida pela TV Globo de 30 de agosto de 2004 a 15 de abril de 2005, em 196 capítulos. Substituiu Da Cor do Pecado e foi substituída por A Lua Me Disse, sendo a 67ª novela das 7 exibida pela emissora. Baseada na obra O Conde de Monte Cristo de Alexandre Dumas, foi escrita por Antônio Calmon e Elizabeth Gin com a colaboração de Álvaro Ramos, Eliane Garcia, Lilian Garcia, Mauro Wilson, Márcia Prates, Leandra Pires e Maria Helena Nascimento. Contou com direção de Marcelo Travesso, Gustavo Fernandes, Edson Spinello e Paulo Silvestrini, direção-geral de Luiz Henrique Rios e Carlos Araújo e núcleo de Marcos Paulo. Contou com Marcos Paulo, Natália do Vale, Gisele Itier, Vladimir Brista, Marília Pera, Luiz Gustavo, Cássia Linhares, Werner Schunemann, Carolina Ferraz e Eva Vilma nos papéis principais. A história se inicia em 1974, na fictícia Ouro Negro, em São Paulo, onde a exploração de petróleo move a economia da cidade. Miguel Vitor Kugula/Thiago Rodrigues, um jovem brasileiro de origem russa, vive um amor proibido com a jovem Letícia, Sara Maciel/Camila dos Anjos, uma vez que a poderosa empresária Lucrécia, Eva Vilma, grande exploradora do produto, era contra a filha de se envolver com o filho de um imigrante. Dispostos a viverem esse amor, os dois decidem fugir, porém Lucrécia descobre e, com a ajuda do empresário corrupto Ademar, Carlos Vereza, contrata um mercenário para matar o rapaz. Apesar de ser dado como morto, Miguel sobrevive ao atentado e é levado de volta para a Rússia por um amigo, onde vive por anos sem se lembrar de nada de seu passado, adotando o novo nome de Andrei Ivanovich. 30 anos depois, Letícia, Natália do Vale, se casou com Anselmo, Eduard Borges/Werner Schunemann, um homem apagado que vive às ordens de Lucrécia e sofre por saber que nunca foi amado pela esposa, tendo 2 filhos, o rebelde Abel, Eduardo Pires, e o deprimido Pedro, Vladimir Brista, que apenas os dois sabem que, na verdade, é filho de Miguel. O rapaz, que é fragilizado pela infelicidade da família, namora a mergulhadora Maria, Cássia Linhares, mas descobre o amor mesmo com a atrapalhada Gigi, Carolina Ferraz. Enquanto isso, Miguel, Marcos Paulo, recupera parte da memória e retorna a Ouro Negro sob a identidade de Andrei Ivanovich para se vingar daqueles que atentaram contra sua vida, embora não se lembre de quem era sua paixão do passado. Ao chegar na cidade, ele passa a se envolver com Júlia, Gisele Itier, moça misteriosa que esconde grandes segredos com o irmão Carlos, Eric Marmor. A trama ainda apresenta outras histórias paralelas, como de Aida, Lília Cabral, que no passado foi impedida por Lucrécia de se relacionar com Olavinho, Antônio Calone, por ser filha da empregada, obrigando o filho a se casar com a fútil Lúcia, Luísa Tomé. Após 3 décadas Aida se tornou viúva de um rico empresário, sendo agora dona do Spa Esmeralda, mas ainda manteve seu relacionamento com Olavinho sem que ninguém soubesse, o grande amor de sua vida. Tudo muda quando ela descobre que o filho que acreditou ter morrido no parto foi na verdade vendido por Lucrécia para outra família para tentar acabar de vez com o vínculo do casal, tendo agora a missão de tentar se reaproximar de Mário, Bruno Pereira, e lhe contar a verdade de uma forma branda. Dandara, Stephanie Brito, é uma jovem que chega atrás de seu verdadeiro pai, Cid, Cássio Gabus Mendes, e atrai os encantos de Abel, de Mário e Murilo, Max Fercondini, sobrinho do mau caráter Ademar, que maltrata a jovem esposa Carmen, Paloma Duarte, e a mantém em cárcere privado.
Já Branca, Manuela do Monte, é filha do segundo casamento do ex-marido de Lucrécia, ficando nas mãos da madrasta após a morte dele, sofrendo muitas humilhações. Enquanto isso Betinho, Kaique Brito, vive para o futebol e nem nota o interesse de Teca, Juliana Lomã. Ainda ao divertido casal Pimenta, Antônio Pedro, e Joana, Solange Couto, que vivem com ciúme um do outro, e os hippies Janice, Marília Pera, e Elvis, Luiz Gustavo, que vivem no sítio Woodstock como na década de 1970. Elenco: Marcos Paulo Miguel Arcanjo Karamazov / Andrei Ivanovich. Natália do Vale Letícia Borges Pessoa. Eva Vilma Lucrécia Borges. Marília Pera Janice / Marlene Emilinha da Silva Teles, vó doidona. Luiz Gustavo Elvis / Glauco Teles Oliveira, vô doidão. Vladimir Brista Pedro Borges Karamazov. Carolina Ferraz Gisela Manhães, Gigi. Gisele Itia Júlia Magnani. Werner Schunemann Anselmo Pessoa. Cássia Linhares Maria Rocha. Fernanda Machado Súnia Karamazov. Eric Marmo Carlos Magnani. Lília Cabral Aida Meira. Antônio Calone Olavo Borges, Olavinho. Luísa Tomé Lúcia Bilac Borges. Antônio Abujamra Dmitri Nikolaevich. Bruno Pereira Mário Paes / Mário Meira Borges. Stephanie Brito Dandara Viegas Teles Oliveira. Max Fercondini Murilo Nóbrega. Kaique Brito Roberto Castro Teles Oliveira, Betinho. Juliana Lomã Teresa Bilac Borges, Teca. Manuela do Monte Branca das Neves. Eduardo Pires Abel Borges Pessoa. Felipe Fogosi Henrique Almeida, Rico. Roberta Gualdalinda Flor de Linhares Bilac. Cássio Gabus Mendes Siddhartha Gautama Teles Oliveira, Cid. Carolina Aguiar Isadora Castro Teles Oliveira. Solange Couto Joana Flores Pimenta. Antônio Pedro Doutor Honório Pimenta. Carlos Vereza Ademar Nóbrega. Paloma Duarte Carmen Nóbrega. Eduardo Galvão Arthur Monteiro. Bel Kutner Marilyn Monteiro. Isabel Filardes Doutor. Eurídice Olegário. Gustavo Melo Delegado Moacir Flores. Talma de Freitas Elvira. Guilherme Piva Doutor Márcio Estrela. Beth Goffman Anita Estrela. Rosane Goffman Rosário. Odilon Wagner Pericles Paz. Tony Tornado Xavier Flores. Maurício Gonçalves Jairo Souza. Nívia Helen Margarida Souza. Carmo Dalla Vecchia Tenório. Maria Clara Matos Simone. Luma Costa Márcia Anita Estrela. Gabriel Azevedo Tadeu. Pedro Malta Pedro Castro Teles Oliveira, pp. Rafael Ciani Francisco Bilac Borges, Kiko. Marina Rui Barbosa Aninha. Guilherme Bernard Lucas Souza. Ramon Francisco Dudu Souza. Participações especiais: Tiago Rodrigues Miguel Arcanjo, jovem. Camila dos Anjos Letícia, jovem. Leona Cavalli Lucrécia Borges, jovem. Eduardo Borges Anselmo, jovem. Wagner Santisteban Olavinho, jovem. Sara Maciel Letícia, criança. Vitor Cugula Miguel Arcanjo, criança. Dalton Vigdione Manhães. Tarcísio Filho Estevão Cidreira. Lúcia Alves Itala Magnani. Fernanda Pontes Marcela. Bruno Garcia Thiago Diniz. Débora Evelyn Dora. Daniel Dantas Wagner. Virgínia Cavendish Virgínia. Glaucio Gomes Delfino. Elaine Michael Tânia Mimosa. Emiliano Queiroz Ivan Mishkin. Milton Gonçalves Lázaro.
Luí Mendes Lázaro, jovem. Osvaldo Loureiro Albert. Paula Franco Ana Karamazov. Celso Frateschi Mikhail Karamazov. Lauro Góes Romualdo Cidreira. Cristina Pereira Lavínia Teodora. Rogério Frois Eurípides. Pedro Aguinaga Alex. Milena Toscano Sofia. Suzana Faine Juíza. Deise Braga Mônica. Marco Miranda Mateus. Érica Evantine Teresa. Bruna Derito Liuruz Cler. Olívia Torres Marcinha. Jaime Leibovitch Leão. Kiko Mascarenhas Sandro. Maria da Penha Neuza. William Vita Capanga de Lucrécia Borges. Rogério Barros Jorge. Produção. Originalmente a trama se chamaria Romance, porém a direção de teledramaturgia da emissora considerou-a simples e mudou para começar de novo mesmo a contragosto dos autores. Segundo o autor, a principal inspiração veio da obra O Conde de Monte Cristo de Alexandre Dumas, que narrava a história de um homem dado como morto, que volta para se vingar daqueles que o prejudicarão, tendo ainda referências de trabalhos dos russos Leon Tolstói e Fyodor Dostoiévski. Já a história da órfã maltratada pela madrasta, interpretada por Manuela do Monte, foi inspirada no clássico Branca de Neve, sendo que a personagem foi batizada de Branca das Neves. Quissamã, no Rio de Janeiro, serviu de inspiração para a cidade cenográfica de Ouro Negro. As primeiras gravações da novela foram realizadas em São Petersburgo e Moscou, na Rússia, para onde viajaram Marcos Paulo, Gisele Itier, Eric Marmo, Emiliano Queiroz e Antônio Abujamra para registrar as cenas do ao redor do personagem Andrei. A Petrobras investiu R$ 5 milhões para patrocinar a novela, garantindo que a temática envolvendo petróleo fosse tratada de forma positiva e valorizando o produto nacional, sendo que a trama ganhou postos com o logo da empresa e textos publicitários enaltecendo-a. A intenção inicial da Petrobras era investir R$ 20 milhões para ter publicidade garantida em todos os capítulos. Porém a emissora avaliou que isso poderia soar institucional demais e desgastar tanto o público, quanto a marca. Vladimir Brista contraiu hepatite durante a trama e teve que se ausentar durante um mês, sendo explicado na trama que o seu personagem, Pedro, fez uma viagem. Antônio Calmon declarou que Começar de Novo foi sua pior novela até então e uma das piores experiências de sua vida, alegando que as cobranças por um melhor desempenho acarretaram crises de hipertensão. Além disso, os afastamentos de Carlos Vereza, Vladimir Brista e do diretor Carlos Araújo, segundo ele, prejudicaram o andamento da obra. Mariana Ximenes foi convidada para interpretar Júlia, porém a atriz preferiu aceitar o convite para a novela das 8 América, o papel acabou ficando com Gisele Itier. A trama repetiu os pares românticos de outras novelas, como Vladimir Brista e Carolina Ferraz de Kubanacan, Max Fercondini e Stephanie Brito de Agora é que são elas e Kaique Brito e Juliana Loman, de O Beijo do Vampiro. Marcos Paulo teve que emagrecer 15 kg para adequar-se ao perfil do protagonista Miguel, uma vez que era seu retorno às novelas após 10 anos se dedicando como diretor apenas. Cássia Linhares fez aulas de mergulho para compor a personagem Maria, que era uma mergulhadora que trabalhava em uma empresa de exploração de petróleo, além de ter morado uma semana em uma plataforma P-40 da Petrobras para acompanhar a rotina dos mergulhadores profissionais do local. Uma professora de russo foi contratada para ensinar o básico da língua para Marcos Paulo, Antônio Abujamra e Jaime Leibovitch para que eles gravassem as cenas na Rússia. Originalmente os autores planejavam que o personagem principal fosse um imigrante do Oriente Médio,
porém a ideia foi abortada após os atentados de 11 de março, em Madrid, na Espanha, realizados por terroristas muçulmanos, procurando evitar que um personagem do local gerasse uma recepção negativa para a novela. A Venezuela foi escolhida na sequência, devido à tradição na exploração do petróleo, porém o país vivia uma grave social e guerras civis e a ideia teve que ser evitada para não esbarrar em política internacional. A Rússia, enfim, acabou sendo escolhida, porém a trama enfrentou outro problema pela temática petrolífera, uma vez que na época a Ilcos, maior exploradora de petróleo do país, foi condenada por sonegação de impostos em um dos maiores escândalos mundiais. Como a produção da novela estava sendo financiada em parte pelo Ministério de Turismo da Rússia, o autor preferiu excluir a explicação de que o protagonista havia enriquecido com petróleo, deixando sem esclarecimentos de onde vinha sua fortuna. Começar de Novo foi vendida para 15 países, a grande maioria que foram parte da antiga União Soviética, Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Geórgia, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão, Uzbequistão, Ucrânia e a própria Rússia, além de Portugal e Moçambique. Em 17 de novembro de 2004, a exibição da novela foi cancelada devido à transmissão do jogo Brasil-X-Equador, válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2006. Nunca reprisada, foi disponibilizada na íntegra no Globoplay em 21 de outubro de 2024, como parte do projeto Resgate. Trilha sonora nacional. A primeira trilha sonora da telenovela foi lançada em 20 de setembro de 2004 pela Som Livre compilando canções nacionais. Marcos Paulo ilustrou a capa do álbum. Lista de faixas. 1 Feelings Caetano Veloso. 2 Difícil pra você Luca. 3 Rap ao Arabeira Mar Wilson Simoninha. 4 Chameguel Barramalho. 5 Volta Fábio Júnior. 6 Você Não Vem Pedro Sol. 7 Não Olhe Pra Trás Capital Inicial. 8 Não Leve a Mal Dani Carlos. 9 Eu Quero Sempre Mais Ira. E Pitty. 10 O Ar Que Eu Respiro Alex Guedes. 11 Mantra Nando Reis. 12 Não É Sério Charlie Brown Jr. e Negra Lee. 13 Guerreiro, Guerreira Negra Lee e Elion. 14 A Fórmula do Amor Penélope. 15 Marcianita Léo Jaime. 16 Tomara Paula Morelenbaum. Internacional. A segunda trilha sonora da telenovela foi lançada em 11 de outubro de 2004 pela Som Livre compilando canções de artistas internacionais em espanhol e inglês. Vladimir Brista ilustrou a capa do álbum. Lista de faixas. 1 Cirneritize Anoufero Ilia. 2 Take My Breath Away Jessica Simpson. 3 What I Am It You. Nora Jones. 4 Entra em Mi Vida Sem Bandera. 5 Derizan Rubastek. 6 Let's Get Retarded Black Eyed Peas. 7 Deep It Low Christina Milian. 8 Flying Bryan Adams. 9 Temptation Diana Krall. 10 Non Dirminiente Ornella Venani. 11 Guajira, I Love You 2 Mate, e Herba Buena. 12 Seven Nation Army Arena. 13 You Don't Know My Name Alicia Keys. 14 Never Leave You EZ3. 15 G a 10 Pinavandi. 16 Set White of Love Lou Reed. Outras canções que não foram incluídas na trilha sonora. 1 Sonífera Ilha, Carla Sabá. 2 Núcleo Base, Ira. Tema de Dandara e Murilo. Audiência.
Começar de Novo estreou com 41 pontos e 59% de participação dos televisores ligados, representando uma queda de 5 pontos em relação ao primeiro capítulo da antecessora, Da Cor do Pecado. Aos poucos os índices foram caindo, ficando entre 25 e 30 pontos, muito abaixo do esperado pela direção, se tornando a telenovela menos assistida da emissora, atrás da novela das 6 Cabocla e da 11ª temporada de Malhação, que se mantinham entre 35 e 40 pontos. Boa parte da queda na audiência deu-se pela concorrência de A Escrava Isaura, na Record TV, que reativava a teledramaturgia da emissora com um grande investimento, e chegava a marcar entre 12 e 16 pontos ainda atrás de Começar de Novo, embora na época 2 dígitos fora da TV Globo foram raros e a trama tinha aumentado os índices do horário, que antes eram de 5 pontos. Em 5 de fevereiro de 2005 sua audiência chegou a apenas 22 pontos. Seu último capítulo marcou 33 pontos, uma queda de 18 pontos em relação à antecessora, que saiu do ar com 51. Começar de Novo teve média geral de 31 pontos, a terceira menor da história das novelas das 7 até então, atrás apenas de As Filhas da Mãe e O Beijo do Vampiro. E uma das piores da década de 2000.